Graça e paz, boa tarde. Estou passando aqui mais uma vez, trazendo algo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, para você que está enfrentando tempos difíceis, momentos difíceis, guerra espiritual. Estamos vivendo os últimos tempos, queridos, estamos assim enfrentando uma guerra espiritual ao qual só o Senhor pode nos trazer a vitória. E eu quero trazer aqui uma palavra que se encontra no livro de 2 Crônica, capítulo 20, versículo em diante, que fala sobre o rei Josafá. E a Bíblia nos diz que Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Há um segredo que Deus nos revela através dessa palavra, como vencer os inimigos. A palavra de Deus nos ensina que no tempo de hoje, para que nós venhamos vencer os inimigos, nós não podemos tocar nem no sangue nem na carne, mas sim com as armaduras de Deus. E a palavra fala que o rei Josafá foi avisado sobre os seus inimigos que estavam vindo confrontar, guerrear com ele. E a Bíblia fala que o rei Josafá temeu e buscou o Senhor. A palavra nos fala que o rei Josafá pregoou jejum e oração com todo o Judá e Jerusalém. E a Bíblia fala que o rei Josafá prostou-se ao Senhor em oração e jejum. A Bíblia fala que quando o rei Josafá apregoou o jejum e desceu na casa do oleiro em jejum e oração, a palavra nos diz que o Espírito de Deus se manifestou. E o Espírito de Deus deu direção a Josafá. E revelou o que Josafá teria que fazer para que ele vencesse a guerra dos seus inimigos. E a Bíblia diz que logo após o rei Josafá ter jejuado, ter orado ao Senhor, a Bíblia diz que o nosso Senhor respondeu ao rei Josafá. E com poucas palavras o Senhor se manifestou através dos seus profetas e veio até Josafá e revelou e disse: nesta peleja você não tem que pelejar. Parai e ficai quieto e vedes a salvação de Deus sobre o teu povo. E a Bíblia fala que quando o rei Josafá recebeu a resposta de Deus, teve a resposta de Deus, eles começaram a adorar o Senhor. E quando eles começaram a adorar o Senhor se levantou com poder. E confundiu aquele exército inimigo do rei Josafá. A Bíblia diz que de repente aquele exército inimigo, o povo de Moabe e o povo de Amon, se levantaram contra Josafá. Mas a Bíblia diz que de repente a glória do Senhor se manifestou e aquele exército inimigo se levantou uns contra os outros. E a Bíblia nos diz que eles se destruíram e a guerra foi vencida para a glória de Deus. O que eu quero dizer, querido, para você nessa tarde que está passando um momento difícil, talvez você esteja achando que não tem mais solução, Talvez você já esteja no fundo do poço, talvez as pessoas já declararam que não tem jeito para o teu problema, mas eu quero dizer para você que o rei Josafá estava enfrentando uma guerra difícil. 2 exércitos, 2 reinos se levantaram contra Josafá para destruir o povo de Israel. E Josafá prostou-se ao Senhor em jejum e oração.
E Deus deu direção a Josafá. E quando eles começaram a adorar o Senhor, mesmo passando por um momento difícil, ele adorou o Senhor. O que eu quero dizer para você nessa tarde, que nessa peleja você não tem que pelejar. A peleja não é tua, mas do Senhor. Somente adore o Senhor. A palavra nos diz que o Senhor ordenou a Josafá a ficar quieto. Parar e ficar quieto. Ou seja, parar e ficar quieto significa ficar na posição. Fica na posição de servo. Fica na posição de serva. E verás a glória de Deus. E verás o que Deus é capaz de fazer pela tua vida. Eu não tenho mais força. Eu não consigo mais andar. Creia somente no Senhor Jesus e Ele tudo fará. A Bíblia diz que Josué simplesmente jejuou e orou. E depois começou a adorar o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia diz que a glória do Senhor foi manifestada. O nosso Deus Todo-Poderoso se levantou a favor de Josafá. E aquele exército inimigo que estavam ali rodeando a cidade de Judá, a cidade de Jerusalém, a Bíblia nos diz que aqueles inimigos se levantaram uns contra os outros e foram destruídos para a glória de Deus. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, se é problema de saúde, financeiro ou espiritual. Eu só tenho a te dizer que o mesmo Deus que socorreu o rei Josafá, esse mesmo Deus está aqui para salvar você, em nome de Jesus. Amém?